Nós temos aí a conclusão, portanto, desse capítulo, né? Alienados mentais, capítulo que, como nós falamos em encontro anterior, capítulo que André Luiz destaca e explica a questão da loucura de uma forma pioneira. Vale sempre lembrar que aqui a gente não tinha abordagem nenhuma de Filomeno de Miranda nem de Joana de Ângelis, aqui a gente não tinha ainda a produção psicográfica desses autores, né? André Luiz está sendo pioneiro. Quando eu falo pioneiro, é claro que tem outras abordagens, né? Mas pioneiro no sentido da psicografia mais conhecida assim, entre nós, né? E de uma forma a examinar de maneira assim... a reportagem, né? Inclusive em algum nível fazendo ressonância com a obra kardeciana. Eu não sei como algumas pessoas não conseguem conectar a obra de André Luiz com a obra de Kardec e achar que André Luiz destoa da obra de Kardec. Eu respeito, não é nenhuma crítica aqui de minha parte, acho que é até rico isso entre os espíritas não precisam concordar em plano absoluto com tudo, eu acho que vale a pena ter essa riqueza, né? O que é lamentável é quando a gente entra numa espécie de confronto. Né? Como diz Kardec naquele texto que eu até comentei no grupo Polêmica Espírita, ele vai dizer, discutiremos, mas nunca disputaremos. Ele tem um trecho falando sobre isso, ou seja, a gente pode expor ideias sem entrar num campeonato de vaidade de querer convencer o outro a impor ou transformar a arena espírita numa espécie de debate contraproducente, debate improdutivo, né? Que não é o diálogo, a troca de ideias, mas é esse duelo verbal, né, de retórica, que eu acho que nem cabe dentro do meio espírita. Né? Acho que todo mundo tem acesso às obras, todo mundo pode chegar às suas próprias conclusões, a gente troca ideias, mas não impõe. Mas eu realmente tenho dificuldade de, quando eu vejo um texto desse, eu não conectar com a obra de Kardec e achar que destoa. Por exemplo, quando ele examina o quadro desse paciente, ele fala do nível de comprometimento que ele tinha, porque assediado por aquelas companhias espirituais durante anos, e graças a isso ele tinha repercussões, né? Repercussões que devem ter começado no perispírito e inevitavelmente deve ter alcançado também as células físicas, as células materiais. Aí você pega as últimas palavras de Allan Kardec em Um Evangelho segundo o Espiritismo, aquela parte de prece mesmo, tem lá, né, aquelas preces para o obsessor e o obsidiado, aí tem uma nota que ele coloca assim, a obsessão muito prolongada durante muito tempo pode gerar uma loucura. Ele utiliza a expressão da época, loucura é a expressão que Kardec tinha na época, né? Porque o cérebro pode enfermar, né? Eu não me lembro das palavras que ele usa, mas é mais ou menos assim, o sistema nervoso pode se desarticular. Em outras palavras, né? O assédio espiritual de um agente obsessivo, como diz Filomeno, é uma espécie de energia elétrica, né? Uma eletricidade, imagine invadindo o cérebro durante anos. Uma hora causa uma repercussão em um dano físico mesmo, um dano material. Nesse caso, aí Kardec vai dizer, nesse caso, o paciente que está depauperado, alcançando, portanto, os efeitos, necessita tanto de tratamento médico como tratamento magnético. A fluidoterapia, a recomposição, mas também, como o corpo foi lesado, foi atingido, é necessário o tratamento também nos efeitos, né? Em que pese ter que também penetrar as causas. Né? Então aqui a gente vê isso, o aspecto comprometido do paciente, a ponto do instrutor dizer, não tem muito o que fazer, não tem muito o que fazer, não tem uma expectativa de melhora imediata para ele. Ele está comprometido mesmo, né? E aí começa a analisar, né? Interessante que André Luiz enfatiza, né? Menciona, rodeavam-no algumas entidades de sombrio aspecto. Aqui vale a pena uma consideração. Quando a gente fala nos transtornos psíquicos, existem às vezes posições extremas em relação a isso, inclusive dentro do meio espírita. Tem as posições que são as posições materialistas, que negam a realidade espiritual, e eu acho que empobrece a própria leitura do tratamento, até porque a gente comentou aqui que há quadros psíquicos, inclusive quadros de aparente esquizofrenia ou aparente psicose, que o paciente não adere à medicação, ele toma antipsicótico, ele toma, né, o anticonvulsivante, o estabilizador do humor, principalmente esses antipsicóticos que bloqueiam mesmo aqueles sintomas mais ostensivos da esquizofrenia, né, delírio, alucinação, né, que compromete o social dele.
e ele parece não melhorar, parece que não segura, né? E isso é digno de nota, né? Sugerindo que pode haver aí um fator espiritual, né? Um fator predominante espiritual. Eu até utilizei essa expressão, né? O predominante espiritual e o predominante psíquico, né? E por outro lado, a gente tem o extremo que alguns espíritas erram e já erraram. Acho que hoje o meio espírita, em meu modo de entender, está mais esclarecido, está mais consciente. Mas já houve muitos erros no passado, né? mais contundentes, de achar que a pessoa tem um quadro psíquico, é só obsessão. E alguns ainda pegavam esse paciente psicótico e colocavam na reunião mediúnica para desenvolver a mediunidade. E o paciente ia desenvolver a loucura dentro da mediúnica. Porque, e eu já vi quadros desse dramáticos, né? Dramáticos. A pessoa é mediúnica, quando a gente vai ver, a pessoa está achando que vai incorporar um passarinho, e passarinho psicótico. Não tem nada a ver com mediunidade, não tem mediunidade ali. E com sintomas graves, inclusive. Então, esse cuidado é importante, porque já houve alguns equívocos, alguns exageros nesse sentido, né? E como diz Divaldo colocou de certa vez uma coisa que eu achei muito inteligente, ele diz assim: quando a gente fala que todo quadro psíquico é mediunidade, a gente está afirmando aquilo que os adversários da mediunidade materialistas fizeram ao contrário. Os adversários da mediunidade diziam o seguinte, que todo médium é um psicótico. A gente está dizendo que todo psicótico é médium. Ou seja, a gente está reproduzindo o mesmo discurso, dizendo que a mediunidade é um tipo de loucura, né? Não que o médium não possa experimentar aflições e até algumas alterações por conta da mediunidade, mas temos que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa tem uma epilepsia e a gente está achando que ela está incorporando, né? E ela precisa de anticonvulsivante, ela precisa de medicação, então temos que ter muita calma com isso. Então, esse equilíbrio que a doutrina espírita prescreve é uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado, porque a linha que separa um quadro que é de saúde mental para um quadro que é espiritual, quando eu falo espiritual aqui, entendo obsessivo, mediúnico, é tão sutil que os próprios espíritos, Filomeno tem um texto sobre isso, que os próprios espíritos dizem que tem dificuldade de demarcar. Ou seja, até os profissionais espíritas que lidam com a questão podem se confundir, porque não é simples, não é fácil. Aqui, quando ele diz rodeavam-no algumas entidades de sombrio aspecto, é importante dizer o seguinte: na prática, nenhum quadro psíquico ocorre sem sintonia com outras mentes. Então, a rigor, a gente não pode pensar que um esquizofrênico está sozinho, sem as companhias espirituais. A esquizofrenia é um transtorno grave, portanto, se é um transtorno grave, tem a ver com débitos graves, débitos esses que foram adquiridos. E quando a gente adquire débitos graves, quase sempre a gente não adquire débitos graves sozinho. Ou seja, eu não adquiri um débito grave como é, por exemplo, André Luiz. André Luiz se excedeu consigo mesmo. Claro que ele também atingiu outras pessoas, mas, grosso modo, ele se excedeu consigo mesmo, foi suicídio indireto, né? Eu posso adquirir débitos para com a lei apenas comigo mesmo. O excesso das coisas, a falta de moderação e de disciplina comigo mesmo, com os meus hábitos. Mas no quadro desse de esquizofrenia, quase sempre, o débito que foi adquirido foi através de mágoas com outras pessoas. Eu adquiri o débito magoando outras pessoas, né? Ferindo outras pessoas e, às vezes, destruindo outras pessoas. Então, isso é importante considerar. Então, um espírito desse encarnado, ele não está sozinho. Ainda que ele tenha um quadro material mesmo, orgânico, né? Psíquico, um quadro que começou porque tem um quadro acadêmico mesmo, ainda assim ele não tem só isso, ele tem também as companhias que pressionam. E o contrário também acontece, uma esquizofrenia que começou com algo mediúnico e que evoluiu, que acabou afetando o corpo, gerou também um quadro orgânico. Então essas duas coisas se conjugam, que a gente pode dizer que nenhum quadro a pessoa não tem ali também um processo espiritual, influência de outras mentes, por isso que a abordagem tem que ser conjunta. Se tem algo orgânico, o tratamento espiritual e o tratamento orgânico. Se não tem algo orgânico, o tratamento espiritual e o tratamento conveniente, mesmo que não seja de medicação. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que é delicada falar, mas que é conhecido isso. Eu sei, e os especialistas sabem da área, que há quadros de depressão que a pessoa pode responder e evoluir bem sem necessariamente aderir à medicação. Há quadros moderados e brandos de depressão que a pessoa às vezes responde bem e
né, evolui sem ter necessitado passar pela terapia medicamentosa, farmacológica. E há outros casos que não, que precisa da medicação. Né? Então, é importante essa diferença. Em ambos os casos, o indivíduo precisa se trabalhar mentalmente, e se for o caso da assistência espiritual, melhor ainda, que ele tem um suporte melhor ainda, né, que ele vai lhe ajudar, que vai lhe fortalecer. Então, a mesma coisa nos quadros psicóticos graves. Né? No caso dos quadros psicóticos graves, todos tendem a ter também a assistência farmacológica, né? Com algumas exceções, quando é aqueles casos assim emblemáticos que era de fundo bem obsessivo e que aí, né, a gente tem, por exemplo, alguns casos que até Filomeno conta de Pititinga, né, que Pititinga interviu com a sua moral, conversou com o paciente, ou melhor, com o agente obsessivo através do paciente, né, e liberando, o indivíduo recobrou a lucidez. Né? Jesus tem alguns quadros de lunáticos, como estão no Evangelho, né? O gadareno, aquele que fazia até babar sangue, né? Aquele que os discípulos não conseguiram curar, depois que ele desce ao Monte Tabor, né? Alguns quadros que pareciam quadros de loucura e que era de uma causa obsessiva, mas que essa causa obsessiva pode gerar também um transtorno psíquico e orgânico. Né? Então, via de regra, a gente ataca para todos os lados, né? Porque não vai fazer mal, né, ao paciente. O desditoso era rematado fantoche nas mãos dos algozes tipicamente perversos. Aqui uma coisa interessante. O cérebro desarticulado. O sistema nervoso já não funcionando bem. O organismo depauperado, esse indivíduo está mais vulnerável aos seus inimigos desencarnados. Pense, tem até uma figura, eu não sei se é no Livro dos Espíritos, figura de uma obra de Kardec que fala sobre isso, fazendo uma metáfora, eu não estou lembrado agora, mas assim, uma metáfora como se fosse assim. Imagine, por exemplo, um animal que esteja ferido, caído, se as moscas não conseguem envolvê-lo mais fácil. Né? Pense nessa metáfora em relação à obsessão. Se eu estou com um depauperamento, se eu sou obsidiado e estou depauperado organicamente, eu tenho mais vulnerabilidade e, às vezes, estou mais exposto a esse assédio espiritual. Então, no caso desse paciente, desarticulado, sistema nervoso já não funcionando bem, ele era fantoche na mão dos seus adversários desencarnados, né? E não encontraria possibilidade de recompor-lhe em serviço rápido as energias mentais centralizadas na região inferior. Então, um quadro desse é um quadro de anos. Um processo de anos aí, né? Não é de uma hora para outra. Geralmente, ao delinquirmos, podemos precisar o instante exato da nossa penetração na desarmonia. Jamais sabemos, porém, quando soará o momento de abandoná-la. Esse é um dos conceitos aqui do capítulo que eu acho profundos. O momento da delinquência, o momento da transgressão da lei divina, é um momento que a gente consegue até situar, né? Mas o momento em que aquele espírito vai sair do processo, isso varia de espírito para espírito, de caminhada para caminhada, alguns por conta de um minuto de uma atrocidade. Né? Não acontece isso na nossa vida física, né? Eu estava comentando isso numa palestra agora, né? Você pega o trânsito, por exemplo, se irrita no trânsito, alguém te fecha, aí você fica irritado. Se você deixar o sujeito passar, vou deixar para lá, daqui a 10 anos você nem vai se lembrar mais dessa situação do trânsito. Agora, se acontecer uma tragédia, se você revidar, acontecer uma tragédia, aquilo ali vai lhe marcar para sempre. Você nunca mais vai esquecer. Por causa de um minuto. Um minuto pode gerar uma tragédia terrível. Né? Então, é assim também no caso dos processos espirituais. Né? Às vezes, por conta de uma situação pontual, o indivíduo carrega aquilo mais tarde. Claro, vai depender das suas escolhas também, do seu livre-arbítrio, ele crescer, ele evoluir e ele se libertar, né, das situações. Né? Então, isso é importante. Aqui a gente tem um quadro interessante, né? Não sei se vocês perceberam o humor tipicamente aqui de André Luiz com o instrutor, né? Ele fala de magnetismo pessoal, né? E aí alude a mesma e o instrutor diz, não é esse magnetismo que eu estou falando. Embora, na verdade, essas coisas se conectem, né? O magnetismo do passe também é o magnetismo do carisma. Kardec fala isso na capítulo Emancipação da Alma, quando fala sobre a dupla vista e aqueles fenômenos que ele vai dizer tudo é uma coisa só e são graus de um mesmo fenômeno, inclusive a perspicácia e a acurácia, o tato psicológico, né, em lidar com os outros também é um grau mais rudimentar da dupla vista, da vista da alma, da percepção. Então, está logo no final lá do capítulo Emancipação da Alma, que Kardec cita isso. Né? Então, está tudo conectado, mas aqui ele está dizendo que não é esse magnetismo de Mesmer, né, da irradiação de energia, mas o magnetismo da sedução,
né? Da coisa da sexualidade, né? Note novamente, voltando ao tema da sexualidade que foi abordado no capítulo 11, né? Da questão da exploração, né? Ou seja, a ideia de que... e aqui a gente está falando de quadros, isso é importante, aqui a gente está falando de quadros que não são atuais, né? São quadros que possivelmente do final do século XIX e começo do século XX. Né? Vai dizer para um homem sedutor que ele estava errado, né? Naquela época. Né? Eu fico pensando às vezes nisso. O próprio André Luiz, né? Pensa em André Luiz, um médico, século XIX e XX, né? Fazendo o que ele fazia. Ele nunca imaginou que ele estava errado fazendo o que ele fazia. Porque na época, primeiro que médico não errava. Né? Médico não errava naquela época, médico era Deus. Se é Deus hoje, imagina a época. Então, imagine fazendo aquilo que ele fazia e ele se dá conta no mundo espiritual que estava errado. Né? Então, é uma conjuntura anterior, né? E a gente tem aqui a questão de que ele me parece que gerou, né, sofrimentos em pessoas, né? Por conta desse magnetismo pessoal, desse poder de carisma, né? Talvez até na juventude tenha sido um rapaz bonito, né? Quem sabe. Né? Aqui eu estou especulando, tá? Não está no texto não, a gente não pode concluir, mas quem sabe. Porque a gente tem aqui várias mulheres que lhe sofreram a ação corrosiva, atestaram contra ele incessantes explosões de ódio doentio e corruptor, extravasamentos que o pobre companheiro merecia, em consequência da atividade condenável a que se dedicou por muitos anos. Ou seja, não foi uma coisa também pontual, não. Foram anos. Anos ele explorando, enganando mulheres. Né? E agora essas mulheres, imagine, com mágoa irradiando a mente em cima dele. E ele foi assimilando isso por quê? Por conta do débito. Né? Porque, primeiro, que ele tinha débito, ou seja, ele tinha demérito, ele merecia aquela ação. Depois ele permanecia na sintonia, ele não se renovou mentalmente. Né? Não mudou de atitude mental. Então ele acabou assimilando e acabou gerando todo esse processo aí. Né? Converteu-se destarte em joguete das forças destrutivas, as quais, a bem dizer, voluntariamente se unira ao abraçar entusiasta a declarada prática do mal. Ou seja, ele era consciente do que ele fazia e continuava fazendo. Né? E essa coisa do ferir os sentimentos alheios, né? A gente examinou a questão do Antonina aqui, né? Aquele capítulo de Antonina, né? daquele noivo, daquele prometido que mais tarde foi adiante. Né? Há almas que ficam dilaceradas nessa área e que passam de uma a outra encarnação complexadas por conta de um abandono afetivo, né? de uma enganação, né? Coisas, a gente vai ler aqui quadros assim, semelhantes, né? de situações nessa área da afetividade, são muito sérias. Né? A gente tem na história, por exemplo, Joana Louca, né? Que, segundo alguns, teria sido uma das encarnações do próprio Chico Xavier, né? Que tinha sintomas de mediunidade, mas também confundiu com as suas situações. O marido morreu, Filipe, o marido, rei de Portugal e Espanha, e ela se trancafiou no palácio e nunca mais saiu, e enlouqueceu. Né? Ela já tinha, segundo a tradição, um ciúme doentio por ele, né? E ao desencarnar, ela ficou ali no palácio, né? Com aquela situação. Imagina um espírito desse desencarnando, ficaria na monoideia ali em relação ao objeto da sua posse. E assim por diante. Então a gente tem essas situações dramáticas aí, porque às vezes, e é interessante, Hermínio de Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, vai dizer uma coisa que a gente já falou aqui, que é o seguinte: boa parte do ódio de obsessores por nós é um ódio que foi um amor magoado, um amor traído, um amor magoado, um amor enganado, que se converteu em ódio. Quase sempre essas perseguições espirituais de obsessores não foi de pessoas estranhas ou inimigos declarados, foi vínculos de afeto que se transformaram em ódio. Porque essas são as maiores mágoas que existem, né? E que aí se voltam contra o sujeito por conta disso. Né? É aquilo que Emmanuel falava, que o ódio é o amor que enlouqueceu. Né? E aqui a gente tem uma outra informação, só por curiosidade, é o seguinte: isso também está na obra, não é opinião minha não, tá? Está na obra de Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras. Ele vai dizer o seguinte, que ele observou, e isso qualquer pessoa que participa de mediúnica vai concordar comigo, ele observou
que obsessores, veja, obsessor é aquele espírito que foi magoado por algum motivo, viveu alguma situação na vida física, desencarnou e agora foi tomado de revolta, de ódio, perseguindo alguém. Né? Nem todo espírito no mundo espiritual se torna obsessor, é claro. Bom, Hermínio de Miranda diz que ele observou que a quantidade de obsessores, me permita o perdão da palavra, entre aspas, que são espíritos, aspas, masculinos, é em número muito maior do que os espíritos femininos. E aí ele especula por quê. Traz uma série de coisas. A experiência na encarnação no corpo de mulher, os hormônios femininos, a experiência do feminino, também as práticas culturais, a mulher quase sempre ficou numa situação e em funções mais humildes e mais modestas, né? Culturalmente aprendeu a ceder, a ser mais compreensiva, a ser mais tolerante, né? A condescender mais. Né? Tem até um psicólogo que diz que a mulher normalmente é mais flexível, menos rígida do que o homem, porque mesmo que ela não tenha sido mãe no sentido biológico, por trazer a experiência dos hormônios femininos e assim por diante, ela traz uma tendência à maternidade de tal forma que ela é programada, é um psicólogo materialista, mas ele diz que ela é programada, a mulher, para ser explorada pelo feto ou pelo bebê. E de fato o bebê recém-nascido, primeiro que tira o direito de ir e vir garantido pela Constituição. Né? A mulher perde esse direito de ir e vir assim tão livremente. Né? O bebê recém-nascido, inicialmente, né, explora totalmente a mulher, principalmente a mãe. Né? Então, a mulher tem uma tendência maior a ceder, segundo esse terapeuta americano, por conta disso. Né? Mesmo a mulher que não é mãe, ela traz essa disposição, essa propensão nela. Então, Hermínio de Miranda especula que, talvez por uma série de fatores, alguns que a gente está colocando aqui, há uma quantidade de obsessoras muito menor do que de obsessores, ou seja, obsessor masculino. Espíritos que viveram a experiência do masculino no corpo, né? Sempre porque, na verdade, o espírito não tem sexo, pode reencarnar tanto em um quanto em outro corpo, né? Só que, Hermínio de Miranda vai dizer, quando você vê uma mulher no além, obsessora, saia de baixo, porque o negócio é pesado. Quando você vê uma mulher vingativa no além, é muito mais difícil. A doutrinação. Isso ele coloca em Diálogo com as Sombras. Depois, se quiser consultar, está lá ele dizendo como é difícil. Né? Primeiro que a mulher tem um poder de argumentação muito maior do que o homem. Né? A mulher tem uma retórica, né? Muito mais sofisticada, muito mais rica do que o homem. Né? Então, imagine o diálogo, a doutrinação. Né? E aqui a gente tem alguém que agrediu o espírito feminino, e que a gente pode especular, embora o texto não deixe claro, que essas companhias são possivelmente algumas das suas vítimas, né, que estão ali na sua atmosfera espiritual. Então, a gente pode... Claro que a esquizofrenia dele não é só por isso, né, é da consciência de culpa dele, que gerou também esse transtorno, somado às aflições do assédio espiritual à sua volta. Então, é interessante aqui. Agora, uma coisa, só para encerrar meu comentário, uma coisa que eu percebi é o seguinte, que nesse quadro específico, André Luiz enfatiza muito mais o aspecto espiritual em volta do paciente do que o aspecto clínico, né? Do que o aspecto do quadro psiquiátrico mesmo. Né? Ele chama mais atenção para esse aspecto do quanto ele está subjugado e submisso por seus inimigos espirituais, do que falar sobre a questão interior dele, né, a questão psíquica. Talvez porque esse quadro tenha um fator muito forte obsessivo, né, de fundo obsessivo. Mais ou menos isso que eu queria dizer. Uma das coisas que me chamou a atenção, primeiro realmente aquele joguete de palavras, né, com Eva, nos levando a fazer uma reflexão de quantas vezes nós usamos a sedução, não digo só a sedução em termos sexuais, mas quando você seduz uma pessoa demonstrando um outro tipo de caráter, né? Ou seja, utilizando suas máscaras somente para se beneficiar, né? Tirando proveito do que aquela pessoa pode lhe oferecer. Então, aí também tem consequências. Hoje eu procurei até uma postagem aqui que eu achei interessante hoje para dizer qual a fonte, porque citaram como sendo de Kardec,
uma classificação que ele fala de um espírito hipócrita. Eu não conhecia exatamente assim com esse nome, tão enfaticamente, com espírito hipócrita, que seria aquele espírito, na verdade, um espírito enganador, né? Que demonstra ser praticamente um anjo, um benfeitor, que quer o melhor para você, e isso somente sendo uma mera imagem que a pessoa passa. Quando a gente vai ver, a pessoa na essência é egoísta, está agindo parecendo que é em benefício de outro, mas na verdade é em benefício próprio. Então, essa parte desse trocadilho que ele fez com Eva me chamou a atenção, porque é algo tão arraigado na humanidade que ele fala assim, desde que a humanidade existe praticamente, né? Isso ocorre. Outra coisa que eu me desviei um pouco da atenção enquanto você estava aí, porque eu fui procurar a tal postagem, mas, e não sei se você abordou com profundidade, a infantilidade senil. Sabe? Eu achei muito importante, porque a gente estuda tanto a fase da reencarnatória do espírito aqui na Terra, principalmente a infância, que a gente sabe que é a infância. Muitas coisas ali estão obliteradas, né? A criança ela não está em posse de toda a sua capacidade espiritual. E isso faz parte até do objetivo da reencarnação, para que ela dependa de outras pessoas, que ela tenha até débitos para que cuide dela e tudo. Mas quando eu tenho observado isso, né? Quando nós atingimos a senilidade, ou seja, uma idade muito avançada, que começamos a ter um comportamento até como criança, parece que nós voltamos a pensar como crianças também. E é como se agora nós tivéssemos uma proteção fragilizada, porque a criança ela tem uma proteção espiritual, mas agora você teve a chance durante sua fase adulta de mudar seu comportamento, né, de amadurecer na sua conduta. Você já sabe o que é certo, já sabe o que é errado. Se você não sai do pântano, como ele falou, porque é fácil, a gente sabe na hora que a gente entrou no pântano, né? Mas a hora que a gente vai sair depende de cada um de nós, porque é uma iniciativa da vontade do Espírito. E essa vontade, tem muitos que se acomodam e ficam esperando que essa saída tenha uma ajuda extra, vamos dizer assim, dependa mais dos outros do que de si, e depende de cada um, né? Então, são duas coisas que eu juntei aí. Quando a gente passa por essa fase adulta, a gente tem essa possibilidade, né? São as chances que nós temos de modificar nossa conduta, de verificar, porque a verdade ela está ao nosso alcance, é uma questão de busca mesmo, o propósito de cada um. E quando a gente chega numa fase realmente senil, ao ponto de até depender de outras pessoas, e nós voltamos a uma infância, eu acho que nesse momento há uma certa fragilidade do espírito, entendeu? Então não é à toa que a demência também faz parte desse quadro. Eu acho que é nesse aspecto assim que eu achei que poderia ser abordado também. Uhum. Não, você tocou muito bem, eu não abordei mesmo não, e foi bom a lembrança sua, porque esse conceito é muito, muito interessante, né? O conceito que ele colocou, você sintetizou bem, Karina. Veja que coisa interessante, né? Porque a gente vai caminhando para um desgaste da força física, né? E da limitação, né? Onde aquelas possibilidades que a gente tem na juventude, na disposição, né? Como ele fala aqui, enquanto sorri, né? As forças físicas, possibilidade financeira, a saúde, o indivíduo às vezes desperdiça no jogo das sensações, nos excessos de toda sorte. O que é que acontece? Não amadurecendo espiritualmente nessas fases, porque toda fase do desenvolvimento humano é um convite a determinada experiência, a determinado desenvolvimento, né? E aí você chega na vida de idade avançada, na velhice, né? Que com limitações cada vez maiores físicas, o que sobra é aquilo que você conquistou psiquicamente em termos de maturidade. Não é isso que vai acontecer na vida espiritual. Na vida espiritual, as suas conquistas são psíquicas, né? Não são materiais, não são físicas.
né? E aí a pessoa volta a ficar infantil, só que infantilizada, né? Porque o comportamento infantil numa criança, ok, agora uma pessoa infantilizada na idade avançada, então é muito comum, né? Você comentou da demência e tudo, aquelas carências, né? Aí o idoso fica super carente, fica super sensível, se magoa com tudo, ninguém pode dizer nada que ele fica afetado. O que é isso? Né? É também esses traços de imaturidade que foram conservados ao longo da vida, que não foram trabalhados e agora em idade avançada, isso fica maior, fica mais forte. Né? Em linhas gerais, né, todas as enfermidades que a gente adquire ao longo da vida é consequência das nossas ações, né, desde o nascimento, claro, e alguns débitos que a gente traz lá de outras vidas, né? E eu tenho observado nesse estudo nosso, né, que todo esse auxílio fraterno que a equipe dedica, né, a essa leva de pessoas necessitadas, todas elas, eles conseguiram, de certa forma, se não melhorar a situação de cada um daqueles espíritos não, daqueles encarnados, né? A gente viu o Camilo, a Cândida, Julieta, Fabrício, enfim, Antonina, você citou ainda há pouco, né? Todos eles adquiriram essas doenças em função da vida que eles levaram, né? Mas essa equipe espiritual, ela conseguia sempre dar um alento a essa situação. Se não promover uma cura, pelo menos dar vamos dizer assim, um desencarne digno, né? Então, em linhas gerais, era isso que acontecia. O que eu tenho observado no caso da doença específica loucura é que o Calderaro, né, a equipe deles, tem encontrado dificuldade em todos esses casos que foram abordados, que o André Luiz perguntava, escuta, vamos intervir, vamos fazer alguma coisa? Não adianta. Quer dizer, ele começou um processo, né, normalmente adquirido ali durante a vida dele, né, e a situação fica tão difícil com a loucura que é difícil da equipe espiritual poder socorrer, né? Então, eu acho que de todos os quadros que existem de enfermidade, eu acho que a loucura é o pior deles, não é isso? Então, eu acho que a gente, sabendo disso, você citou também que se tiver que acontecer loucura pelo que você fez, é antes dos 40, né? Mas então eu acho que você tem uma vida toda para escolher o caminho certo, para não cair num caso sem solução, que é a loucura, né? Eu postei aqui no nosso grupo uma reportagem falando sobre o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. Eu conheci esse centro psiquiátrico, eu estudei em Barbacena em 68 e eu passei diversas vezes em frente a esse manicômio e era uma coisa lastimável. Os doentes saíam na rua, era um total descontrole. Eu vou ler um trechinho aqui só para vocês verem o que é a loucura, né? E a que ponto se faz de coisa errada para se chegar a uma loucura, né? E você provoca todas as doenças, mas eu acho que existe uma gradação, né? Eu acho que é diretamente proporcional. Se você comete uma falta de 1 a 10, você vai ter uma doença também de 1 a 10, não é isso? Eu acho que a loucura é o pior grau, né,
dessa enfermidade. Então eu vou dar uma lida aqui só para a gente privilegiando a história de algumas dessas pessoas ali confinadas, né, esses loucos. Arbex joga a luz a casos como o de Geralda Siqueira Santiago, estuprada aos 14 anos e enviada grávida para o manicômio, e de Celita Maria, que também grávida lambuzava a própria barriga de fezes para afastar os funcionários do lugar e desta forma evitar que eles a induzissem ao indesejável aborto. E era em vão, porque quando a criança nascia, eles retiravam a criança e deixavam a mãe lá. Então, quer dizer, mesmo que a pessoa não fosse louca, ela acaba ficando louca, né? Porque internam ela num manicômio e ela acaba ficando louca, né? Então, a conclusão que eu chego é essa, né? Que a pior enfermidade, eu acho que de todas essas que nós estamos sujeitos, é a loucura, né? Então, de certa forma, cabe a cada um de nós seguir o caminho certo para não ficar louco, né? Comentário é esse. Legal. Antes de Fátima falar, posso fazer só um complemento, porque eu conheci a história desse manicômio em Barbacena. Inclusive foram desviados, teve muito interesse financeiro na época que esse manicômio foi explorado. Muitos casos foram estudados, inclusive tem publicações a respeito de pessoas que realmente a família queria se livrar e colocava no manicômio, entendeu? Às vezes até porque a menina não era nem mais virgem, então como a família está perdida, ele colocava lá dentro. Então levou realmente casos de pessoas que eram sãs a realmente desenvolver a loucura em função de estar lá dentro. Uhum. Eu vou ler mais uma brecha aqui, ó. Estão todas confinadas e internadas à força. Há quem diga que são loucas, mas cerca de 70% não tem diagnóstico algum. São prostitutas, homossexuais, meninas indesejavelmente grávidas, esposas que perturbavam seus maridos, cuidado, amantes, alcoólatras, epiléticas, garotas que envergonharam seus pais por terem perdido a virgindade antes do casamento. Algumas são apenas tímidas ou depressivas. Pouco importa se estão internadas no maior hospício do Brasil, em Barbacena, Minas Gerais, é porque há motivo para ficarem isoladas da sociedade. O título desse livro é O Holocausto, porque foram, no período de 1960 a 1980, morreram ou foram mortos 60 mil pessoas. É mole? Isso? Verdadeiro Se eu não me engano, inclusive, foi um hospício que ele teve a intervenção federal em 1984. Uhum. Muita gente já tinha morrido. Eu infelizmente conheci aquilo ali. Passei Aí eu fico pensando, uma pessoa que vai parar num hospício desse, né? Não é louca, vai passar pela prova da loucura, porque vai se tornar louca. Vai ficar louco. Sim. Tem algo assim espiritual também. Isso, exatamente. Né? Uma situação ali daquele indivíduo, né? De ser enclausurado. A enfermidade é essa. Uhum. A loucura. Loucura verdadeira ou essa loucura forçada. Uhum. Flávio, desde quando eu cheguei lá no Londrina, tem uma mulher que ela vive ali na rua. E ela, de manhã, quando você vai em qualquer horário da manhã, ela está com a vassoura, ela vai na rua toda. As pessoas, ela pede cafezinho nos pregos, ela pede coisa, mas ela vive naquele trecho. E o nome da rua lá é Rua Morro do Escravo Miguel. Aí, às vezes, eu analisando, eu acho que essa criatura já foi escrava aqui nessa rua, para ter esse cuidado com aquela rua ali. É um negócio assim, mas ninguém mexe com ela, ao contrário. Se os taxistas, quando tinha ali, ela pedia para o colega, os taxistas eles davam,
Às vezes ela para lá, tem um cafezinho aí, o menino leva um cafezinho, mas ela não quer entrar ali. É ali na rua só. E aí eu fico imaginando a loucura daquela criatura e essa psicose dela varrer. Ficava ali na rua. Outra coisa que me chamou a atenção, eu queria saber. Quando tem essas crianças que aos 6 anos, 3 anos, começa a desenvolver uma doença que se chama rara, e a pessoa fica naquele estado lunático, como Deus, isso também é uma loucura ou é só um resgate? Existem quadros, Fátima, que o indivíduo traz estruturalmente, por isso que eu comentei sobre essa informação acadêmica de esquizofrenia de um modo geral, até os 40, né? E depois não, porque estatisticamente se observa isso, que os quadros de psicose, principalmente de esquizofrenia, são mais raros em idade mais avançada. Por quê? Porque como são quadros... a literatura acadêmica não faz essa leitura. Faz a leitura que, de algum modo, o ingresso na vida adulta, algum estresse que talvez foi o gatilho, a pessoa já trazia uma tendência genética e algum gatilho social, talvez as responsabilidades e as preocupações da vida adulta, e a pessoa surtou. Essa é a leitura materialista acadêmica. No nosso modo de entender, aquele espírito trazia uma carga de uma expiação que ele não acumulou nessa vida, porque, por exemplo, um quadro esquizofrênico é de um débito relativamente pesado, né? Tanto é que Joana de Ângeles, em Triunfo Pessoal, vai dizer que muitos, ela não diz que são todos, tá? Para a gente não chegar aí e ficar dizendo agora que o paciente que a gente conhece é isso no passado. É muito delicado, mas ela diz que muitos esquizofrênicos de hoje foram criaturas que, inclusive, cometeram crimes contra a vida, homicídio, suicídio, e que voltaram com essas marcas. A consciência de culpa fazem eles surtarem a ponto de sair e romper com a realidade. Então, são débitos que às vezes naquela encarnação o indivíduo não adquiriu. E aí chegando na vida adulta, ou ali no início da adolescência, na juventude, ou jovem adulto, vem por quê? Porque as dívidas são pesadas, o inconsciente começa a liberar, portanto é uma expiação que traz. Essa expiação pode acontecer na infância também, um quadro muito pesado de débitos, e aí desencadeia, né, desabrocha na infância. Tanto numa enfermidade física, a gente tem quadros infantis, né, quadros até teratológicos, genéticos, né, logo pós-parto, como também na área de saúde mental, a depender do tipo de compromisso do espírito. Então ele acaba desenvolvendo esses transtornos, esses quadros, né, por conta desses gravames, ou seja, é algo que é relativamente pesado no sentido de débito espiritual, a ponto do indivíduo não ter tempo ou não ter condição de reverter isso pelo seu livre-arbítrio. O amor que cobre a multidão de pecados. Porque quantas vezes a gente tem condição de reverter uma situação porque a gente escolhe outro rumo na vida, etc. Quando se trata, às vezes, de uma expiação muito severa, a pessoa já vem programada, né? Já vem com aquela situação para desenvolver. Às vezes é mais difícil, né? Essas situações. Agora, só para passar para Jorge, esse caso que você citou de Ondina é um caso muito interessante porque eu também fico pensando, será que não tem uma raiz espiritual ali? Será que não é alguém que de repente foi dona daquilo ali, né? E que de repente se desagregou? Por que eu digo isso? Raul Teixeira, certa vez, contou que no Rio de Janeiro, numa rua que ele passava, ele via um mendigo que vivia ali. As pessoas ajudavam ele, conseguiu um albergue, né? E daqui a pouco, olha o mendigo novamente ali, né? E era interessante porque às vezes, ele ficava sentido, porque às vezes ele tentava até se movimentar para dar comida, mas ele ficava naquela rua, às vezes inclusive se alimentando do lixo, né? Das coisas do lixo. Não, peraí, vamos arrumar aí comida, vamos tirar esse sujeito daí. Tirava, daqui a pouco, olha o indivíduo voltando. E aí Camilo, o seu benfeitor espiritual, disse o seguinte, o nome da rua era o nome de alguém que era um político conhecido do passado. E aí Camilo falou, se trata do tal sujeito. Desencarnou, voltou na miséria, a consciência de culpa é tão grande que ele fica sendo atraído para aquilo, né? Sabe aquela coisa do direito penal, o criminoso sempre volta ao local do crime, né? Aí tá, né? No sentido aí reencarnatório, né? A consciência de culpa, ele não sabia por quê, mas voltava, né? E claro, tinha um transtorno psíquico, né? Ali, né? Tinha uma loucura ali, né? E voltava sempre por aquele lugar e ficava com aquela obsessão com aquela rua, né? Aí Camilo falou, era um político conhecido, famoso, que passou na Terra como um homem de bem, mas não foi, né? Teve uma vida dupla, uma vida na surdina que era totalmente equivocado, né?
Então não foi desmascarado e não foi justiçado pela justiça humana, mas a consciência não esqueceu. Eu queria falar, logo comentar aqui essa questão no final, falando sobre quando ele diz, né, a verdade, a alienação mental começa a descida da alma nas zonas inferiores da morte. Então ele traz aqui essas questões da falta da busca da realidade, né? Então, as pessoas ou seres que buscam uma alienação mental no processo da compreensão da verdade da vida. E eu lembro, voltando aqui lá no livro do Nosso Lar, quando André Luiz fala sobre as regiões umbralinas, quando ele fala que são regiões onde se queima, né, se queima em atacado as ilusões trazidas na carne, né? Então essas ilusões, aí quando a gente vê os processos, as pessoas que vivem nessas regiões umbralinas, que na verdade não é inferno, nada disso, é uma chamada à realidade, né? A verdade, o umbral, ele traz esse potencial de chamar a realidade. Quando você achava que você era rainha, que você tinha tudo aqui, ali você não tem nada. O filme mesmo fala muito isso, né? Revela até isso de uma forma mais interessante do que o próprio livro, né? Aquela rainha puxando, né? Com aquele cara batendo no negro, né? Como o senhor ainda é escravo, ainda achando. Eles estão ali todos lameados, mas vivendo ainda aquela ilusão, e aquela região é para queimar essas ilusões. Então é um estado de loucura, né? É um estado de loucura, que ali você vai levar, aí em contraponto aquela questão, aquelas conversas preliminares com Suzana. Suzana perguntou, o espírito quando ele desencarna, ele volta a pensar, né? Ele volta, né, a sair, vamos dizer assim, a ter saúde? Não necessariamente, porque a ilusão continua. Os outros livros e todos os capítulos que a gente viu, todas as ilusões, os padres continuam naquela ilusão, aí tem que ser lá tirado lá das regiões, tirado no sentido, né, de ajudar a sair, mas não consegue sair porque está fixado naquela compreensão e que fez com que ele se debilitasse mentalmente, no processo de fixação mental. Então o espírito, obviamente, que nesse exemplo aqui, que o indivíduo ele vem na carne, num processo totalmente de demência, mas o espírito estava demente. Ninguém com a consciência, um espírito saudável, vai vir no corpo demente, né? Como vai poder? Não tem condição, porque a não ser que seja uma questão de um espírito, né, vamos dizer, missionário que vem para trazer alguma coisa, mas dentro da realidade nossa não há possibilidade. Então, na verdade, a doença ela continua, a doença mental ela continua em todos os níveis, porque é a doença do espírito. Por mais que o corpo físico ele traga, mas sempre a origem é espiritual, Mesmo que a gente diga, mas aí é uma questão orgânica que tem que ser. Tudo bem, é orgânico a nível do físico, que precisa de uma substância e você vai ficar... Mas por que foi orgânico? Por que aquela pessoa teve um problema orgânico? Por que ela teve aquele disparate? O organismo refletiu o espiritual. A origem é sempre espiritual, mesmo que não tenha interferência espiritual. Entende? Então, assim, é só para fazer esse contraponto, né? Porque, na verdade... A loucura, a fixação mental, ela está no espírito. Tanto é que ele fala aqui, para que se efetue a jornada iluminativa do espírito, é indispensável deslocar a mente, revolver as ideias, renovar as concepções e modificar invariavelmente para o bem maior o mundo íntimo do ser. O indivíduo, aí vamos fazer a nossa reflexão, né? O indivíduo que é muito radical, né? Que ele tende muito a fixar na monoideia. Não, aqui o meu pensamento é esse que está fechado. Ele tem tendência a ser um processo de loucura. São cooptados, aí voltando, fazendo um contraponto também ao livro Ação e Reação, né? Eles são cooptados por espíritos
né, que trabalharam, que estudaram nesse processo da obsessão para captar espíritos, já que eles pensam de uma ideia só, fica mais fácil alimentar aquela ideia dele. Entende? E aí vem a questão da loucura associada, obviamente, o start é do espírito, da fixação da ideia, porque ele que dá o movimento, ele que faz o movimento dele, mas alimentado pela a loucura dos outros loucos espirituais. Porque um obsessor também é um louco espiritual. Vamos dizer assim, é uma fixação também, ele fixa aquela ideia também. Então, a loucura, ela parte dessa monoideia, desse radicalismo, desse posicionamento, né, arbitrário, por mais que você esteja certo, né, que esteja na verdade, mas a depender da sua forma, né, de trabalhar isso, né, sem compreender o outro, você acaba assumindo um compromisso muito grande, porque aquilo entra no processo de fascinação. Né? Então é muito complicado, né? Isso aí, até que ponto nós estamos com as ideias fixas ao ponto de ter que queimar em regiões umbralinas? Essa é a pergunta que fica para cada um, né? Fazer essa reflexão. Ou eu estou me sendo mais aberto e compreendendo mais? O processo de loucura entra nessa questão. A questão das relações, né? Que traz o texto aqui desse último personagem. É interessante isso, né? Você se compromete com o outro através dos sentimentos, você brinca com o sentimento do outro e você está trazendo uma problemática muito grande para si. Agora, ele brincou com sentimentos, ele brincou com o sentimento de várias mulheres. As mulheres entraram num processo de obsessão a ele. A loucura necessariamente foi um processo obsessivo? Não. O processo obsessivo estimulou, alimentou, potencializou a loucura. Porque se ele tivesse feito uma catarse, se ele tivesse modificado as ideias, né, renovar as ideias dele localmente, provavelmente aquele potencial obsessivo não afetaria ele de uma forma como afetou ao ponto que ele vir louco. Porque, na verdade, a obsessão em si, ela não faz a pessoa louca. Se a pessoa estiver receptiva, porque se a pessoa não estiver receptiva, se a pessoa, por exemplo, eu vou trazer aqui um exemplo, se nesse caso fosse uma pessoa que estivesse, apesar de ter feito tudo isso, ela estivesse num processo de mudança, de transformação, de querer mudar, e não absorver isso de uma forma direta. Poderia absorver sim, diretamente, mas não dessa forma, porque ele estava no mesmo processo. Ele continuou no mesmo processo. Entende? Tanto é que as reações dele são bem essas, né? No manicômio. Né? Isso, foi. Então, na verdade, a obsessão, ela potencializa o que a gente já tem, né? Então, a loucura, ela, está louco porque é interferência espiritual? Não porque é interferência espiritual, mas também porque é interferência espiritual. Mas porque você é o seu próprio obsessor, porque você não fez essa catarse. E aí todo o processo de loucura é por aí. Porque nós não somos loucos aqui. E aí vem aquela que a Carlinhos trouxe, né? que Flávio esqueceu de pôr. Nós, na sociedade, não somos loucos, mas no plano espiritual seríamos. Olha uma pergunta. Aqui nós não somos loucos. No plano espiritual, nós estaríamos em regiões umbralinas como loucos? Ou seja, quanto de ilusão nós estamos alimentando aqui? E essa ilusão é sociabilizada, é sociável, é normal. Mas o plano espiritual é normal? A minha consciência vai reclamar isso lá depois, né? Então, é muito interessante. Tanto é que ele fala, no final, já na hora que você está numa situação mais complicada, sem condição financeira, com doença, você se revela. Você se revela. Né? A infantilidade, ela chega. Então, o tempo, aí ele fala assim, é interessante, ele fala, o tempo, aqui, ó. Ajuda a revelar tudo. O tempo, pela história, acaba sempre por denunciar a nossa posição verdadeira.
que no final ele fala, né? Porém, visitado pelo humor, pela escassez de recursos ou pela decrepitude, revela a infância espiritual em que jazem. Voltam a ser crianças, não obstante a idade proventa manifestada pelo Espírito. Então, na verdade, nós nos revelamos, né? Chega o momento das provas físicas, né? Da doença e tudo, e nós vamos revelar o nosso ser. O tempo revela. Mas no plano espiritual, essa revelação não precisa tempo, porque ali você já está revelado. Por quê? Porque eu já estou revelado. Porque aí entra aquela questão: para onde é que eu vou depois que eu desencarno? Eu vou para o lugar onde eu sou atraído, né? Sou atraído. Então a minha consciência não trai. Então a minha consciência vai para regiões onde eu sou atraído. Então, se há necessidade de expurgar essas mazelas íntimas, né, morais, psicológicas e tudo, eu vou expurgar em lugares onde eu vou ser atraído por isso. Né? Porque, inclusive, as pessoas, os espíritos que ficam na matéria, rodeando aqui, se alimentando tudo, ali tem uma expurgação, é um expurgo para ele. Ah, não, mas os espíritos estão lá na Terra, curtindo lá com as famílias e tal. Não estão, não. Eles estão sofrendo ali. Ele está vendo, ele está aqui junto dali, mas não está ali. Aquilo é um sofrimento terrível do espírito. Será até que ponto quem queria estar aqui? Imagina assim, eu vou desencarnar, eu estou dentro de casa e ninguém consegue falar comigo, ninguém percebe. Isso não seria uma dor terrível? Não seria melhor estar em dois mais umbralinas? O próprio André Luiz, depois passou um tempão ao nosso lado, quando ele voltou, ele viveu essa região, esse umbral dentro de casa. Né? Uhum. Tanto é que na hora que ele pensou ali, ele voltou para lá e veio. É sobre aquele lobo que ele falou que hoje eu sou leão e amanhã eu vou ser bananeira. Eu fiquei pensando. Bem, Eu entendi que hoje eu sou leão, eu sou coelhinho. Porque, né, um bicho para bicho, mas quando de um bicho para uma bananeira, eu fiquei intrigada com esse louco, que eu acho até que ele é um pouco de gênio. Porque eu estava pesquisando aqui, repare bem, tudo na vida, eu tenho que mandar um pouquinho de coisa assim, como que é para poder relaxar um pouco, porque está muito pesada a cabeça. Mas assim, o que eu acho é o seguinte, que Deus... É uma loucura isso mesmo. É uma loucura. Deus coloca no mundo coisas positivas e negativas em tudo, até na loucura. Aí eu peguei aqui, eu comecei a me lembrar de certas pessoas que vocês não acham que Thomas Edison, na época, foi chamado de louco, porque ele só acertou a lâmpada na 975 vezes de tentativas. E ele coloca uma coisa que eu achei interessantíssima, que eu peguei aqui na internet agora. O gênio consiste em 1% de inspiração e 99% de transpiração. Isso fui eu como tenista. Suava pra caramba vez para poder conseguir alguma coisa. Então, eu acho assim, ele não foi considerado um louco. E eu achei assim, bem interessante, que eu fiquei pensando aqui, essa semana eu fui visitar um museu aqui na Bahia, porque eu disse, poxa, aqui na Bahia não tem museu nenhum. E fui ao tal do Museu Geológico. Rapaz, eu fiquei maravilhada. Eu não vou contar todos os detalhes, eu vou contar um detalhe só, porque das pedras preciosas que a gente conhece, isso sai até o petróleo. É um processo maravilhoso, sai um óleo das pedras, são pedras que não aspiram, elas só transpiram. É super interessante, tem todo o conhecimento ali que a gente pode ter. E aí teve uma pessoa, um homem, que ele pesquisou para como é que faz o petróleo, como é que faz existir o petróleo. Ele foi considerado o louco na época, está até escrito, fulano de tal, o louco, porque ele só pensava naquela questão que ele queria saber como é que era o funcionamento do petróleo, e aí mostra tudo que o petróleo pode nos proporcionar hoje em dia, por causa desse louco, né? Então, assim, é como o Jorge falou, comentou aqui, César também, essa questão da loucura, ela talvez tenha que ser administrada, vamos falar assim, uma palavra mais bonita.
uma administração, uma pessoa muito louca, que só pensa naquela matemática. Eu me lembro que na época que meu marido era vivo, tinha um sujeito lá dentro da matemática, um professor lá, que ele ficou completamente louco, porque o negócio dele era fórmulas do lado negro, não sei o que, x, y, z, menos mais não sei o que, deu quadrado, deu não sei o que, e era uma loucura. Um dia meu marido tinha muita pena dele, porque ele era uma pessoa de poucas posses, ele não tinha nem o que se alimentar direito, a pessoa comprava lanche, mas um belo dia chegaram lá, cadê o fulano? Não, foi hospitalizado, hoje está no manicômio, ficou louco, né? Então, assim, talvez ele tivesse uma obsessão, queria ser um professor melhor do que os outros, na matemática, não sei o quê, né? Ou então foi mal instruído, foi mal alguma coisa, nasceu de alguma pessoa, talvez a esposa dele dissesse, você é um péssimo matemático, não fica essa fórmula nunca. Né? Assim, eu acho assim, que a loucura deve ter outras nuances. Depois, vendo a parte mesmo fisiológica do corpo humano, eu comecei a estudar hoje no capítulo errado, depois que eu estou errado, passei para o certo, porque sabe, eu queria ficar na sala, não sei o que, não, eu tenho que estudar. Daí eu voltei àquela parte dos lobos centrais, do lobo central, que é o lobo da mediunidade. E ali, comentado por um dos instrutores espirituais, que eu não me lembro quem foi na época, aquele livro mesmo, ele fala que que até hoje só se conhece 10% sobre essa capacidade cerebral nossa. Está até nesse livro aqui mesmo. Então não foi desenvolvido, então pode ser até que parte da loucura, não, como o Flávio comentou no princípio, também não foi ainda descoberto e já deve estar inserido dentro do próprio corpo humano, né, pela divindade. Também achei interessante isso. Que a gente pesquisa, até porque quando a gente lê essas frases aqui do livro, a gente perde até as esperanças, né? Que tem as frases aqui, você quando cai no atoleiro, para sair... Demora, ou é quase, mas ele usa até uma palavra aqui, dizendo assim que quase que seria uma coisa impossível, né? Então a gente fica até pensando, não, peraí, tem que ter alguma saída, tem que ter, né? Então vamos torcer que esteja dentro daquele lobo cerebral, que haja um outro louco que apareça no mundo, que pense, não, vou desenvolver esse lobo cerebral, vamos ver o que tem mais ali dentro, né? Porque quantos loucos já nos ajudaram? Pense, as invenções de tudo, a penicilina, deve ter tudo sido louco. O próprio Kardec foi chamado de louco pelos amigos. Eu vi uma conferência de Divaldo em Brasília que falou sobre isso. Sim. Kardec perdeu os amigos. Os amigos diziam, não, você é louco, esse negócio de espiritismo, não sei o quê, de morto, de fala com gente que já morreu, coisa e tal, e ele sempre ficava triste, né? Não sabia se abandonava ou não. Assim, a gente tem espíritos de escol à frente do seu tempo, né? Alguns dos quais pertenciam a outras regiões espirituais, né? E ao reencarnarem, até se sentem deslocados da atmosfera terrestre, porque estão num padrão e num repertório até mais avançado. Alguns que têm ideias que a humanidade não consegue digerir de maneira imediata e acompanhar, e são espíritos que estão na vanguarda, né? Que são vanguardeiros do progresso, que impulsionam o progresso, e que a humanidade, na sua mediocridade, na sua ignorância, taxam esses espíritos como loucos, né? São espíritos que não têm doença mental necessariamente, não têm transtorno mental, pelo contrário, são espíritos mais equilibrados e mais avançados, mas que nós, por não compreendermos eles, muitas vezes achamos eles antissociais, diferentes, porque eles estão acima da média mesmo, né? Agora, claro que a gente não pode, por exemplo, considerar espíritos dessa ordem, por exemplo, como é o caso que ele citou, da mulher que colocava fezes na barriga, né? Eu me lembro de uma paciente, quando estava na graduação de psicologia, visitava o Juliano Moreira nas aulas de psicopatologia, de psicofarmacologia, que ela introduzia garfos, arame e qualquer material pontiagudo na vagina.
né? E provocava sangramento, era uma coisa terrível, né? Por conta de uma psicose que aconteceu depois de um aborto espontâneo, que aconteceu com ela foi estuprada na rua, né? Engravidou, teve o aborto e aí ela acabou surtando, né? É óbvio que a gente não pode considerar quadros como esse semelhante a um quadro, por exemplo, de Louis Pasteur, de um Fleming, como você citou, que são espíritos notáveis que foram incompreendidos pelas ideias avançadas que tinham na sua época, né? Diferente desses indivíduos que rompem com o real mesmo, que apresentam transtornos sérios, né, na área de saúde, né? Então, essa diferença é importante. Mas, de fato, você tem razão, foram considerados loucos, né? O próprio São Francisco de Assis era chamado louco de Deus, né? O louco de Assis, né? E assim por diante, né?